A gente teve aí algumas informações, né, trazidas por jornalistas, perfis famosos aí do Twitter, do Insta, sobre a questão do Davi Luiz, tá? A informação que eu tenho sobre Davi Luiz é a seguinte, diz o Alexandre Matos, CRF Matos no Twitter. O empresário do jogador, que na verdade não é não foi diretamente o Giuliano Bertolucci, né, foi procurado comunicado da decisão. Não foi, ele falou primeiramente que era o Giuliano Bertolucci, mas foi um outro empresário, né, que foi comunicado. A antiga diretoria tinha uma renovação encaminhada com o atleta caso vencesse as eleições. A atual preferiu não dar continuidade, comunicou o empresário do jogador, um dos representantes do jogador, que era quem conduzia a renovação do atleta. O empresário foi comunicado porque era ele que conduzia as negociações por renovação, né? O atleta só aguardava. O Mauro César Pereira, tá? Ele falou o seguinte: a quem interessar possa, a informação Davi Luiz disse que soube pelo Instagram que não teria sido seu contrato renovado com o Flamengo. Cabe ao jornalista ouvir o outro lado naturalmente. Em off, fonte rubro-negra me disse que o atleta e seu representante foram comunicados. Vejamos o que dirá José Boto, o novo diretor, na coletiva de segunda-feira. E o José Boto deve, né, falar na coletiva de segunda-feira, de amanhã. Ele deve falar sobre o assunto e deve dizer que realmente o Davi Luiz foi comunicado. Então, é uma situação aí que eu estou vendo muita gente criticar a nova gestão, a nova diretoria. Uma coisa é você dizer que o Davi merecia, como eu acho, poderia ter mais um aninho, mas a idade pesa também, 37 para 38 anos. Então, gente, eu acho que o Davi merecia ser comunicado pessoalmente, olho no olho, ou no mínimo por telefone, não saber pelo Insta, mas pelas redes sociais. Mas eu acho que a informação precisa ser ouvida também de todos os lados. E eu recebi de gente da atual gestão também que eles comunicaram um dos representantes do jogador para não incomodar as férias dele, tá? Foi isso que me passaram. Para a gente não incomodar as férias do Davi Luiz, comunicamos a um representante. Se ele quisesse eventualmente se reunir com a gente, não teria problema. Então o Mauro César traz a mesma informação, tá? O Ricardo Rinisten, que é o atual vice-presidente de marketing e comunicação do Flamengo. Pessoal, vou voltar a enfatizar algo que postei aqui há uma semana, tá? O controle sobre a comunicação do Flamengo, inclusive das redes sociais oficiais e suas postagens, só será da nova gestão a partir do dia 2 de janeiro. Até lá, quem responde por qualquer coisa postada é a atual gestão. Ou seja, se o Davi Luiz foi comunicado da decisão pela internet, pela comunicação do Flamengo, foi pela ainda do Landim e não pela do BAP. Então o Rinisten, que vai ser o atual, que passa a ser agora o atual, né, vice-presidente, já explicando que foi a gestão passada que publicou no Insta, talvez antes que o empresário tenha avisado ao Davi. Tá? Esse é o impasse. O empresário que foi comunicado, segundo o Mauro César, e a gente também teve essa informação, não passou ao Davi, não teve tempo de passar ao Davi, porque a comunicação, né, que estava no clube soltou a nota dizendo que o Davi não continuaria. Eu acho que faltou comunicação, essa transição não está legal. Verdade seja dita, essa transição não está legal. A comunicação que está no Flamengo agora ainda, que alguns devem sair e tal, essa galera tem que se comunicar com quem vai assumir. Tem que se comunicar para saber, olha, já falaram com o cara? A gente já pode soltar o comunicado? Então isso precisava ser feito, tá? E aí fica o BAP, fica o Boto, fica o Felipe Luiz como vilões, ficam eles como vilões na parada, e não são. Não foram. A decisão deveria ser comunicada primeiro ao atleta? Sim, mas tem que ver como é que isso aconteceu também, né? Um impasse, uma falha nessa transição, né? E não é culpa de quem está assumindo agora. Se eles, né, nos passam que procuraram um representante do jogador, tá? O Rinisten fala, completando, a comunicação de um desligamento nas redes sociais é sempre a última etapa, quando tudo que deveria ser comunicado entre as partes antes já o foi. Isso é básico. Quando a comunicação atropela esse processo, é importante entender o porquê, tá? Então isso aí atacou muito, tá? Deixou muita gente, inclusive da gestão que vai assumir agora, chateado, tá? Aí a gente tem aqui, ó, Davi Luiz, ao ser perguntado sobre o Vasco. Não chegou nada formal do Vasco, nem falei com o meu empresário,
mas está me ligando e eu falei para ele não encher o meu saco. Eu quero curtir a minha família e a partir do dia 1º você fala comigo. Mas eu acho que não aceitaria jogar no Vasco ou em outro rival carioca por tudo que vivi no Flamengo, tá? O próprio Davi Luiz deu essa declaração que ele não soube de nada com relação a Vasco e que ele não quer que o empresário dele, ele falou ao empresário dele que ele não quer que encha o saco dele antes do dia 1º. Então, se o Davi Luiz falou que ele não quer que o empresário encha o saco dele antes do dia 1º, falou com todas as letras, gente, isso aí é basicamente uma confirmação da informação, né, do Alexandre, que é o CRF Matos que ele trouxe, que o Davi, né, deu um piti desproporcional porque contava, né, com uma renovação, mas que a situação de saber pelas redes foi porque o empresário não quis falar com ele antes do dia 1º, porque ele já tinha pedido isso. Então, adoro o Davi, sou fã número 1 do Davi Luiz, mas essa situação de botar a torcida contra uma gestão que nem assumiu praticamente, né, é até covardia. Então, um dos empresários, um dos representantes foi comunicado e o próprio Davi fala na coletiva que ele não estava querendo ser incomodado pelo empresário só a partir do dia 1º. Então, vai fazer o quê? Só que aí tinha que ter tido uma comunicação. Vem cá, já falaram com ele? Chamava o empresário, já falaram com ele? Ah, não, então vamos segurar o comunicado oficial. Deixava a próxima gestão fazer. Não tinha problema, tá? Então, olha só. Então a gente tem aqui, ó, o Clube de Regatas do Flamengo. A nota do Flamengo o Clube de Regatas do Flamengo informa que decidiu pela não renovação do contrato do Davi Luiz, que foi comunicado neste domingo, tá? Agradecemos imensamente o atleta pela dedicação e tal. Ou seja, fala que ele foi comunicado. Alguém ligado ao jogador foi comunicado e não repassou para ele, tá? Então não adianta achar que essa situação aí teve culpa de alguém, do BAP, do Boto, do Felipe. Pô, pelo amor de Deus, né, gente? Pelo amor de Deus. O Felipe, o Boto que tá acabando de chegar, pelo amor de Deus, né? Os caras hiper profissionais, não dá pra gente acreditar nesse tipo de situação.